Um, dois, três, quatro. Bom, o meu nome é José Carlos Marinho. Eu tenho o privilégio de não só admirar, mas como também trabalhar com o pessoal que fez a história do rock brasileiro. Eu estou falando de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, The Fevers, Renato e seus Blue Caps, Golden Boys e uma infinidade, o grupo Som Beat de São Paulo, Jet Blacks, Beatniks e por aí vai. Eu sou filho de músicos, a minha família toda de músicos, e eu tive o privilégio e o prazer de conhecer desde cedo a história do rock and roll no Brasil. O primeiro que eu conheci foi Prini Lores, que me conheceu ainda muito pequeno em São Paulo, minha terra natal, e de lá em diante eu tive a oportunidade de fazer grande amizade com o Pancho, que era o baixista do Erasmo, com Aristeu Reis, que era o guitarrista dos Tremendões, e aí começou Dedé, do grupo do Roberto Carlos, e daí foi uma grande história e sempre o tempo todo ligado ao rock. Eu tive a oportunidade de conviver com os Bidus em São Paulo, que era uma banda. Ao longo dessa história, o que mais me marcou é o carinho do brasileiro para com esse segmento. Que, claro, nós tivemos esse segmento no exterior, na Inglaterra, Beatles, na Argentina, nós tivemos, eu acho que era Ola o nome, e aqui no Brasil o pessoal rotula de Jovem Guarda, mas no fundo, era a construção do rock brasileiro. E foi muito bonito eu poder acompanhar pelo Brasil todo e pelo exterior esses artistas que por onde passam, além da saudade, eles conseguem comunicar de uma maneira absurda e botar todo mundo para dançar. Se eu tivesse que destacar um ponto em particular, seria muito difícil, porque todos eles têm o seu particular. O Roberto tem o seu particular, é um sujeito genial, maravilhoso, é uma pessoa de muita visão, além de ser uma pessoa humilde, muito humilde. Com respeito ao Erasmo, na minha opinião, ele é o grande craque. Quando eu digo grande craque, tanto escrevendo suas letras, como compondo, ele tem uma facilidade absurda de fazer isso, de escrever. E é uma pessoa que o tempo todo ele está botando para fora ideias geniais. Ele é muito, muito criativo. Todos dois. Com respeito a Fevers, nesses 15 anos que eu estou rodando com eles, é incrível o número de público que a gente consegue atingir. Já fizemos Brasil, Portugal, Estados Unidos, Europa, Canadá, e sempre com muito sucesso. Uma passagem muito importante do Fevers foi no Monson of Theatre, aonde eles chegaram lá e, graças a Deus, de casa lotada, quando a gente entrou no camarim, nós vimos fotos assim das pessoas que frequentaram aquele camarim. Então estava lá Elton John, Paul McCartney e uma infinidade, o Rolling Stones, Mick Jagger. E esses caras são os nossos ídolos. Roberto, Erasmo, Fevers, Renato e seus Blue Caps. E sem esquecer dos grandes nomes como Ed Wilson, o Michael Sullivan e tal. Tudo isso é oriundo do rock brasileiro. Então, meus parabéns e que eles continuam produzindo e sendo brabos como sempre foram, porque é isso que o Brasil precisa, dessa juventude atuante. E me perdi, é isso. E aí começou o dia a dia dessas bandas de rock, como o Som Beat, do Fafá, o D'Artagnan, o Círculo Militar de São Paulo,
os ensaios da Jovem Guarda aos sábados, seja lá na Consolação, no segundo andar, como também no Teatro Brigadeiro, aonde acontecia o programa da Jovem Guarda, mas tudo isso era um movimento que envolvia o Cave, o Tom Macaulay e por aí vai. E era uma rapaziada que se via com muita frequência, porque todas as semanas esses grandes músicos cariocas invadiam São Paulo e São Paulo, de certa maneira, invadia o Rio de Janeiro. Tudo isso em nome do rock brasileiro. E, posteriormente, eu tive também o privilégio de trabalhar com inúmeros outros artistas. Aí, já como produtor, quando eu vim para o Rio, eu trabalhei muito tempo em estúdio, trabalhei no Canecão durante muitos anos. Então, lá eu tive uma proximidade maior com o Roberto, que fazia grandes, mega espetáculos, aonde ele ficava em cartaz no mínimo 6, 8 meses e lotando diariamente o Canecão, de onde eu já estava na linha de produção. Claro que eu vim dos estúdios, da Somil e etc e tal. Até que um dia eu fui trabalhar com o Roberto e o Roberto também me apresentou melhor o Erasmo Carlos. Pessoa que eu fiquei fascinado, sujeitos, os dois, geniais, e que eu tive a oportunidade de trabalhar com todos eles. E só com o Erasmo Carlos eu tive a oportunidade de trabalhar, eu acredito que 28 anos. Foi uma história, eu aprendi muito. Ali eu aprendi realmente o que é o rock and roll, o que era a filosofia rock and roll, a maneira de vida, e foi muito bom e muito importante. Hoje eu tiro, sem dúvida nenhuma, o meu chapéu, não é o Raul Gil, não, mas eu tiro o meu chapéu para esses grandes artistas que fizeram a trilha sonora, não só da minha vida, mas da vida do brasileiro de uma maneira em geral. Depois de muito tempo já trabalhando como executivo, eu cheguei à conclusão que o movimento da Jovem Guarda foi o maior de todos os movimentos na história do Brasil, eu digo na história musical do Brasil. E... cortou? Hoje eu tenho ciência que o movimento da Jovem Guarda, segundo os experts, foi o maior movimento de todos os tempos na história do Brasil, que mudou conceitos, costumes e a maneira de ser do jovem, que passou a adotar a calça jeans, a calça faroeste, como era antigamente, aquele velho tênis, e uma maneira sempre bem-humorada de levar a vida e de ser feliz fazendo rock and roll. Então, eu quero, de certa maneira, aplaudir a esses sujeitos geniais. Eu digo aí Roberto, Erasmo, Fivers, Renato Seus Blue Caps, Golden Boys, Vanderleia e tantos outros que fizeram desse movimento uma grande história. Hoje, pessoas que estão beirando aí os seus cinquentões, sessentões, setentões, mas continuam brilhando em cima dos palcos e fazendo o seu melhor e até hoje botando sucesso e a galera para dançar. Então, meus parabéns a todos. Vocês são demais. É isso.